Um abraço para você que é da família Sky, está conosco aqui no canal da SK TV mais uma vez. Estamos chegando nesta terça-feira para mais um Por Trás das Traves. É o segundo episódio, né? O segundo episódio deste quadro Por Trás das Traves, onde a gente traz alguém dos bastidores do futebol, aquela pessoa que não costuma falar na frente das câmeras, para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, sobre a carreira, enfim, a gente interagir sobre esses assuntos extremamente importantes que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, não é mesmo? Então vamos lá, hoje, a pessoa que está aqui comigo faz um trabalho, como eu já disse, que poucos evidenciam ou mesmo citam dentro do futebol, mas é extremamente importante. É mãe de 2 mulheres e uma delas é uma grande artista, hein? Ela vai falar sobre isso aqui. Hoje é assistente social do SK Brasil, mas já foi jogadora de vôlei do São Caetano. Viviane Frutuoso, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, tudo bem? A Viviane é assistente social aqui do SK Brasil, né, um trabalho que ela vai falar um pouquinho melhor sobre, falar como que ela trabalha com os garotos aqui dentro do clube, a importância disso, todas as funções, aquilo que vocês provavelmente já estão aí curiosos para saber como que funciona. Mas antes eu queria conhecer um pouquinho melhor sobre você, sobre sua carreira, como começou isso, essa história de ter sido jogadora de vôlei e agora partiu para a parte social. Como é que foi isso? Como que começou essa história, Viviane? Então, né, desde a infância, né, eu sempre fui esportista. Comecei com ginástica olímpica, que hoje é atualmente a ginástica artística, né, depois fui para o atletismo e depois eu fui para o voleibol, né, e aí fui federada do São Caetano, fiquei 2 anos, não cresci, sou baixinha, tenho 1,66. Isso no começo da adolescência? Isso. E aí fui fazer faculdade de serviço social por vocação mesmo, por gostar, por me identificar, sempre buscando, assim, a gente busca o serviço social porque a gente gosta de ajudar o próximo, né? Essa é a leitura inicial. Legal. Mas é uma ajuda qualificada, é uma ajuda técnica, né? Na verdade, a gente é um facilitador social, né? De promoção social, de emancipação, de crescimento do outro, né? E de famílias também. E aí, para mim, eu ia para a área da assistência, né? Trabalhei na assistência, trabalhei no terceiro setor, Prefeitura de Santo André, concursada na Secretaria de Segurança Pública. Você é do ABC Paulista? Do ABC Paulista. E aí eu mudei para Campinas, né? Para a região de Campinas, Paulínia, né? E lá eu fiquei desempregada e, de repente, fiquei sabendo de uma vaga por uma amiga psicóloga no Guarani. Olha só. Que estava precisando de assistente social. Aí eu falei, nossa, mas assistente social no futebol, o que eu vou fazer lá, né? Será que são crianças carentes? Eu não tinha nenhuma noção. E o assistente social entrou no futebol devido a uma exigência do Ministério Público por conta da evasão escolar, que na época era muito alta, né? Principalmente nos clubes. Né, isso foi em 2009, mais ou menos, 2009. E aí eu entrei no Guarani e ali eu me identifiquei por conta de eu ter tido uma trajetória no esporte. Mas não era o que eu busquei quando eu fiz a faculdade, não. Quando você chegou no Guarani e te falaram qual que seria o seu trabalho lá, o que você pensou na hora? Não. Você ficou empolgada ou você ficou mais apreensiva do que empolgada? Eu fiquei apreensiva, preocupada, porque o trabalho é muito diferente, né, daquilo que o assistente social está acostumado a fazer na assistência, né, e a gente tem que ser criativo, reinventar a cada dia, ver as possibilidades de uso de toda a técnica que a gente aprende, o que a gente pode inserir no meio esportivo, quais são as questões sociais que se apresentam, né? Então, ali começaram a fermentar e eu fui vendo e levantando as questões sociais que estavam ali presentes, né? Posso falar? Pode, claro. Pode. Então, o tempo é seu. Assédio, né? A questão do assédio foi algo que foi muito presente
tanto assédio pela questão do futebol, né, de empresários, de muita gente em cima das meninas, né, da mídia, né, o assédio sexual também e abuso. Triste. Né, triste. A evasão escolar, que foi né, um pontapé inicial para a gente estar aí garantindo o direito à educação, né, que o assistente social ele garante direitos, né, ele busca garantir os direitos, né, Sim. e também os deveres, né, todo mundo fala Claro. de direitos, mas a gente também busca garantir os deveres do adolescente nos clubes de futebol. E aí eu fui levantando a questão da moradia, a questão da salubridade e insalubridade da moradia, né, a questão da saúde, o que o esporte de alto rendimento traz para o atleta em relação à questão da saúde, os danos, né, as lesões que viram crônicas depois. Tudo isso a gente vai levantando, isso num formato de formação profissional para o trabalho, tá? Do atleta de futebol. Então você está sempre em contato, por exemplo, com nutricionista, com Sim. preparação física. Não, eu acho que todos. O Todos, assistente né? social, eu falo que a gente cisca em todos os departamentos, porque tudo pra gente é material de trabalho, né? Sim. Tudo pra gente é informação, pra gente conseguir desenvolver o nosso trabalho e tentar amenizar os danos, né? Sim. E o que é interessante, que quando eu era atleta, eu não tinha essa visão. E aí eu pude ver do outro lado, né? E isso acontece não só no futebol, como nos outros esportes também. Mas ter sido atleta pode ter ajudado você, né? Do Sim, outro lado, né? eu consegui chegar mais próximo da realidade do alto rendimento, né? Enxergar o atleta como ele se enxerga, né? Então, a vivência que nós, assistentes sociais, precisamos ter, a empatia, né? Quando a gente atende o nosso usuário, que a gente chama o usuário porque ele usa dos nossos conhecimentos para o seu crescimento, para a sua emancipação, para a sua promoção, né? Por isso que se chama usuário. E aí eu consegui me identificar e me colocar no lugar. O que é o esporte de alto rendimento, a luta diária, a conquista diária. Então, tudo isso, a conquista pela posição, da titularidade, tudo isso para mim foi fácil. Não foi difícil, que eu acredito que se eu não tivesse sido e feito parte do meio esportivo, né, essa questão da competitividade constante, eu não conseguiria entender com tanta facilidade esse atleta. Até hoje, né, eu cobro deles que parece que eu ainda Sim. estou aí vivenciando a parte esportiva da adolescência. Por isso que eu gosto tanto aí do meio esportivo, do futebol, dos meninos, do contato, é bem gostoso. Que legal. E você ficou quanto tempo no Guarani? Fiquei 3 anos e meio no Guarani, depois fui para Ponte Preta, a rival. Olha, ixi, pulou o muro, hein? São 2 clubes muito diferentes que pediram uma atenção diferente, né? Algumas demandas que existiam de trabalho do Guarani deixaram de existir na Ponte Preta e surgiram outras. Sim. Né? E na área social também o assédio, né? Também a ponte já ficava em outra cidade, não era em Campinas, né? Fiquei 2 anos na ponte, então alguns ajustes precisavam ser feitos, né? Como a mediação na parte escolar de conflito social mesmo e comunitário dos atletas com a escola e os alunos da escola. Aí eu consegui inserir, no Guarani eu não havia conseguido, mas na ponte eu comecei a inserir a família no contexto do clube, o que para mim é primordial e para o assistente social atuar sem a família é impossível, né? A nossa voz de autoridade é a família. Então, eu consegui inserir a família no contexto. Também algumas situações externas da comunidade em relação aos meninos de violação de direitos.
aconteciam, onde a gente conseguiu trazer o conselho tutelar, a vara da infância para assistir mais próximo e ter os educadores sociais noturno, que é essencial, né, na formação do atleta. Isso ajudou muito e impediu muitas coisas que aconteciam. Enfim, né, a evasão escolar já não era tão presente, né, os meninos já frequentavam a escola de uma forma mais regular, né, então foi um trabalho mais próximo por conta da família ter vindo fazer mais parte do contexto ali do cotidiano. Eu até ia te perguntar, eu ia deixar mais para frente, mas já que você puxou esse assunto, a sua relação direta com a família dos jogadores, como funciona? Tem jogadores que são da região onde fica o clube, tem jogadores que são de muito longe, o Brasil é extenso demais, é dimensão gigantesca, né? Então, como é que funciona esse contato seu diretamente com a família de cada um dos atletas? Então, é que nem eu citei antes, né? A família, para mim, é a base do meu trabalho, né? O assistente social não opina no campo, né? Ele não pode dizer ao atleta, olha, se você não estudar, você não joga, entendeu? Se Sim. você não tirar a nota 10, você não joga. O assistente social não tem essa voz, né, para fazer com que o atleta acorde para o estudo, tal. Então a gente acaba recorrendo à família. Olha, seu filho está com essa dificuldade, se puder ajude aos finais de semana, ou se o pai estiver distante a gente informa, né? Porque assim, o clube formador, o papel do clube formador, a priori, é o campo. E aí o assistente social fez toda a parte social de assistir esse atleta, né, de perceber as necessidades que ele poderia ter em casa, por exemplo, no seu chalé, que aqui é chalé, né, os meninos dormem em chalé, no seu chalé, no seu convívio social, se está precisando de algo, se a saúde está bem, se ele tem alguma dificuldade na escola, são coisas que os pais fariam. Se Sim. a alimentação tá legal, se está sabendo montar legal assim um prato para um atleta, né, com a ajuda do nutricionista. Lógico que a gente ajuda, né? A gente faz todo um não, se não pega vegetais, por que não pega vegetais? Vegetais faz bem, né? Então, toda essa parte que uma mãe, um pai faria em casa na parte da educação social intrafamiliar, o assistente social acaba assistindo o bloco inteiro dos alojados. Faz né? o cuidado e a defesa. Isso. Então, assim, o clube, ele dá esse suporte, porém não é o suficiente. A gente precisa da família. A família continua sendo a principal formadora social desse adolescente, né? O clube não assume essa responsabilidade. É da família. Então, meu contato com a família, a autoridade que a família exerce sobre o adolescente, a exigência do cumprimento do dever enquanto adolescente, porque ele tem, é da família. E não é do clube, né? É da família. O clube auxilia a família, mas a priori é sempre da família. E já aconteceu alguma vez de você tentar e a família ser ausente nessa parte, assim, de não atender? Várias vezes, né? Eu estou há alguns anos aí no meio do futebol, que eu percebo é que a família tem se ausentado cada vez mais desse cuidado, dessa assistência, desse direcionamento na vida do filho por conta de todo um contexto financeiro, social, econômico, né? As crianças hoje ficam em casa para os pais poderem trabalhar, para poder trazer o recurso para a família e ter aquela garantia de uma boa educação, né? Hoje em dia se fala muito em status, né? Uhum. Às vezes esse adolescente fica um pouquinho desligado, né, desse vínculo, né, que antes a gente tinha muito mais. As famílias mudaram, né, o contexto mudou.
Então, a gente percebe hoje que às vezes a gente leva a demanda e a família ainda fala, bom, eu não posso fazer nada, eu já fiz de tudo o que eu pude e ele é assim mesmo. E eu falo assim, então, né? Mas e aí, como que a gente fica? Porque se vocês que são os pais, né, não Não podem mais conseguem fazer nada? lidar com a situação, nós, clubes, ai, eu preciso da ajuda de vocês. Aí a família devolve para nós essa responsabilidade porque ela não dá conta mais. E isso tem sido uma constante e uma crescente, né? É o que eu tenho percebido e acredito que todos os profissionais que atuam Tem também. aumentado essa situação? Você acha? Tem aumentado por Caramba. conta desse todo esse contexto, né, que eu te falei antes, da mudança das famílias, né? De estarem cada vez mais envolvida com o universo do trabalho e menos com o universo família, né? A mulher saiu, né? Os papéis hoje, É. não existe mais os papéis definidos do homem e da mulher dentro de casa, né? Hoje todos colaboram, todos trabalham, todos trazem recursos. Os adolescentes de hoje querem status, querem estar bem nas redes, querem estar bem no grupo de amigos. Eles exigem mais, querem uma roupa boa, um calçado bom. Tem as baladinhas, né? Os encontros entre os amigos. Então, tudo é postar nas redes. Eu quero o iPhone, eu quero, né? É verdade, vive de status, né? Vive de status. E os pais, eles tentam suprir, de alguma forma, o máximo que esse adolescente precisa, porque ele quer ver o filho bem, né? Ou a filha bem, né? E aí acaba que deixando um pouquinho esse cuidado mais primário, né? Que seria mais dessa parte social, desenvolvimento social mesmo. Sim, e você passou 2 anos na Ponte, é isso? 2 anos na Ponte. Aí, da Ponte, eu fui para o São Paulo Futebol Clube, eu fiquei 4 anos. Junto do São Paulo, durante 1 ano, eu trabalhei, em 2017, eu trabalhei no 8 ano também, na qual eu capacitei uma colega para estar desenvolvendo o trabalho de serviço social Bacana. no clube. Ela está lá ainda, até Que legal. hoje, né, super feliz, né, gosta também, se identificou. E aí, depois, eu por opção mesmo, eu fiquei 2 anos desempregada para dar uma atenção, aquela atenção para as minhas filhas, né? Elas estavam passando por um processo de transição na qual eu falei, não, eu preciso estar presente. Eu abri mão, né? E aí eu fui indicada para estar vindo para o F6K Brasil pela Silvana, né? Uma colega nossa aqui do clube, que começou o projeto aqui e ela precisava de uma assistente social já com uma experiência para continuar o que ela começou. E aí eu vim e estou aqui, vai fazer 3 anos já. Já desde o começo do projeto, Desde né? o começo. Desde o começo. Gosto bastante, né? Me identifico. É um clube família, né? Admiro muito Edmilson e Cimeia por toda a trajetória pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, né? E eu pude ver assim como eles abraçam a causa, como eles, sabe, buscam mesmo todo esse cenário de vitórias que a gente está tendo. Eu acho que é recorrente a todo o esforço deles e a visão e tudo dão uma mais. importância gigantesca a esse desenvolvimento humano, né, dos Sim. atletas, não só desportivo, né? Que é importante, né? O Edmilson sempre fala. Sempre fala. Né, que é muito importante e a gente está aqui para fazer o melhor, né? Eu até comentei aqui, antes da gente entrar no ar em off, o pessoal, que ele sempre, quando ele vem dar entrevista pra gente após os jogos, nos intervalos e etc., ele cita esse assunto, a importância do desenvolvimento dos garotos nesse ponto social, não só Sim. desportivo. E é muito legal, isso é um diferencial aqui do SCA Brasil. Eu entendo como um diferencial.
Então, eu acho que hoje, né, a gente tem um futebol muito mais amadurecido, no sentido de dados estatísticos, né? A gente sabe que eh, de 100% dos atletas que estão aqui, eh, muito pouco são aqueles que vão conseguir uma oportunidade de fato, né? Que vão conseguir um sustento para sua família, que vão conseguir eh, seguir no meio do futebol. E os demais, vai ser uma passagem, vai ser um aprendizado, vai ser. E por que não tornar isso de uma forma mais assim, completa, né? Não focando só no futebol, mas abrindo os espaços sociais, fazendo com que esse atleta se perceba que ele não é só futebol, que ele é um todo, que ele é um cidadão, que ele vai ser um pai de família futuramente, ou não, né? Mas que ele vai ter as suas responsabilidades. E tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Do assistente social que faz toda essa. Que cutuca, né? Ó, você não é só o futebol, você tem que ter um plano B, né? Porque, infelizmente, o espaço do atendimento em si, em qualquer esporte, não é para todos, né? É verdade. É. Bom, a gente vai continuar o papo aqui. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre a estrutura para Viviane, mas vou fazer uma pausinha para falar sobre a Mondial. Você conhece a Mondial? A Air Fryer Mondial é linda e prepara tudo sem óleo para você. Você quer um pão de queijo? Quer peixe, frango, hambúrguer, pudim, até picanha, banana assada? Tudo você faz na Air Fryer Mondial, porque afinal a Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Escolha a Air Fryer Mondial, tá bom? Bom, voltando ao nosso papo aqui, você falou que você teve uma passagem no São Paulo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte. O São Paulo, não dá para negar, é um time com uma arrecadação muito maior do que a maioria dos clubes de formação e, enfim, do Brasil inteiro, né? É um grão gigante do Brasil. Essa diferença de estrutura, você sentiu também essa diferença no seu trabalho? Estrutura física e até financeira do São Paulo, em relação aos garotos, a relação sua com os garotos, você sentiu diferença? Os garotos lá que já estavam no São Paulo há mais tempo e tal, são diferentes dos demais que você tinha trabalhado já na carreira ou não? Ou é a mesma coisa, as mesmas dificuldades você encontrou? Como é que foi essa diferença de clubes? Na verdade, é lógico que o ambiente nos modifica, né? Sim. E o São Paulo é um clube que garante o direito, né? Em todos os sentidos, né? Muito bem garantido. Educação, saúde. Não quero fazer propaganda, né? Uhum. Mas é que realmente a história e a solidificação do clube fazem com que eles estejam nesse patamar, né? Moradia com qualidade, né? O ambiente é totalmente seguro, né? Assim, com segurança, com todo né, um cuidado assim com esse adolescente mesmo, né? Então, e agora, se tratando do adolescente em si, é o mesmo, né? Para mim não mudou nada, tanto é que a gente tem um que passou comigo lá que está aqui no SCA, né? E ele vai na minha sala do mesmo jeito, parece aquele, ele tá com 20, não, tá com 20, tá no sub-20, ele tá com 19 ou 20 anos. E ele começou lá com 14 e ele vai hoje na minha sala. Ô, Vivi, não tem balinha aí, não? Aí eu toma jeito, né? Então é o mesmo adolescente. A família é uma família diferente, não é uma família, né? Eu acho que o que mais muda aí é a família, né? Na qual eu falo que é uma família mais rendida ao mercado futebolístico, né? Lógico que onde tem mais dinheiro, há mais... há uma violação de direito diferente, né? Eu falo que
o que eu experimentei lá foi uma família que não é tão zelosa, né? Algumas sim, mas a maioria buscava ali mais a questão dos status, do filho conseguir chegar a um profissionalismo, né? E às vezes o filho nem sempre eles iam na minha sala e chorava, nem sempre era aquilo que ele estava preparado ainda para ter aquela responsabilidade. Então lá eu vi muitos atletas sustentando as famílias, né? A gente fala que existe um processo migratório das famílias e dos atletas que acontece no futebol, que isso não é benéfico para o atleta, né? A família se instala onde o clube está e depende daquele adolescente que ainda tem 15, 16 anos. Exerce uma pressão em cima dele, né? Não, na verdade a pressão ela se mostra, nem precisa exercer, né? Imagina eu, que nem você citou da minha filha, mudando para perto da minha filha e falando, olha, eu vim aqui para te dar força, né? Só que eu não tenho emprego, eu não tenho nada e a gente vai ter que viver com o que você ganha. Meu Deus do céu. Tá, já pensou com 15 anos de idade? E olha, e são várias. Isso foi o que mais me assustou lá, nesse sentido, e ver quanto esse adolescente ainda não estava preparado para isso. Eu não conheci nenhum que estivesse, nenhum. E a responsabilidade é grande, né? Então, eu acho que aprendi em todos, né? Foi um pouquinho de cada. E trazendo um pouco aqui para o SCA, sempre tem aqui palestras sobre diversos assuntos, né? Deve ter tido várias também na sua área, mas várias também na parte até científica do esporte, né? Semana retrasada teve uma, né? Na Sim. quinta-feira, em relação a isso. Qual que é a importância dessas palestras no desenvolvimento dos jogadores? Como é que você enxerga? Então, eu acredito que seja o formato palestra, ele é muito bom para trazer informações e enriquecer o conhecimento, né? Tô falando como quem está no cotidiano, tá? Uhum. Sempre enriquece. Qualquer palestra que é ensinada, você absorve, você desperta para algo, né? No aprendizado. Mas para o assistente social, a nossa dinâmica diária de educação social com os meninos, a lida ali direto, conversando com cada um deles, ou mesmo com o grupo, ajustando as dificuldades de grupo que eles têm, sempre têm, esse feedback é muito mais rápido, mais dinâmico, né, de retorno dos atletas. Então, assim, as palestras têm que ter, né, faz parte de todo o plano de trabalho do assistente social, porém, ela vem mais num viés de conhecimento, né, não num viés de educação cotidiana, sabe, aquela educação social cotidiana, que vai da prática mesmo, né? da prática, que vai desde falar, por que você não escovou os dentes hoje? Sim. Tô vendo que você não escovou os dentes hoje, né? O atleta te procura e você pega no pé, até a situação de o atleta chegar e ele falar que não está sendo convocado e está triste, e você despertar ele para algo além, né, de perguntar, mas e aí, como que você está na escola? Além do futebol, você tem uma outra situação? Então, essa dinâmica diária é muito mais enriquecedora assim, para o nosso trabalho, né, do que... E você faz o papel de cobrar a escola também, né? Isso que você falou agora, de saber como é que tá, se tá tendo boas notas, esse tipo de coisa, Sim. você faz você acompanha? Nós tínhamos uma pedagoga, né? Aí ela saiu por conta dela não ter se adaptado, que nem eu te falei, é um ambiente diferente, né? Sim. O alto rendimento. E nós estamos sem. Eu acredito que logo estaremos com alguma pedagoga que vai dar esse suporte.
né, na parte do desenvolvimento cognitivo, que a minha parte é outra, né? Sim. Então, é assim, o que eu faço é mediar. Eu pego as informações das escolas com a coordenação e transfiro para a família, porque eu não sou pedagoga, né? Meu papel é outro, né? Meu papel é mais da parte da educação social, de mostrar caminhos, de garantir direito, de falar, olha, estamos precisando, que nem agora eu vou colocar todos os atletas que são de longe no mesmo chalé para a gente trocar as roupas de cama deles, né? Que eles estavam todos espalhadinhos, a gente não tinha esse controle. Então, sabe, são coisas assim que são mesmo para eles estarem bem, saúde boa, porque se ficar muito tempo com a roupa de cama já ataca rinite, sinusite, bronquite, e aí atrapalha no campo. Então, a gente tem que ter toda essa visão do todo, né? E ter essa percepção e ajudar e auxiliar e garantir o direito à saúde, né? Que é o principal, porque o corpo do atleta é a ferramenta de trabalho, né? É verdade. Bom, se você chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo. Então, se está gostando, deixa o seu like aqui, ó, senta o dedo no joinha, tá bom? Compartilhe o canal da SKTV para geral aí, manda para todo mundo que você acha que vai se interessar também pelo assunto, tá bom? Agora, para descontrair aqui no nosso final, eu queria que você falasse sobre os dons da sua filha, que eu tô sabendo que ela é uma artista, hein? Ah, então, a minha filha, a mais velha, né, a Samara, ela me ajudou uma palestra que nós tivemos no Sesc, na qual eu montei um quadrinho, né, uma história em quadrinhos sobre o assédio, né, na vida do atleta, a família, né, aquela ambição da família sem colocar o valor humano, né? Mas querer, e no final o atleta lesionar e não conseguir mais jogar bola, enfim. E ela criou todo um quadrinho e fiz a apresentação. E Samara, obrigada. Foi um sucesso. Foi. Todo mundo amou, deu uma super repercussão. E ela fez também o Edmilson tá no Manual do Atleta, né? Que legal. Com a bola no pé. Não sei se você já viu. Mas eu não vi ainda, eu particularmente ainda não vi, mas estou curioso. Mas é bem bacana, então ela sempre esteve, né, agora ela está fazendo faculdade, mas... Tá com quantos anos ela? 21. 21. Faz faculdade de física. Olha só, que não tem a ver com a arte dela, né, outro tipo de arte, né? Não, mas ela trabalha desenvolvendo arte. Legal, muito bom, muito bom. Bom, Viviane, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Pela sua aula, que você deu uma aula aqui sobre esse assunto hoje. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Muito legal. Obrigada, Viviane Scar. Frutuoso, valeu, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até o final do vídeo. Se ainda não clicou no curtir, curta aí o nosso vídeo, que isso é importante, tá bom? A gente volta na próxima terça-feira com mais um Por Trás das Traves para você aqui na SKTV. Eu sou Sérgio Botarelli e fico por aqui. Um abraço e até mais.